O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana desta caminhada quaresmal. E a liturgia da palavra de hoje nos chama justamente a atenção para a conversão pessoal e a mudança de vida. Nós ouvimos na primeira leitura este trecho do livro do profeta Jeremias, fazendo justamente uma contraposição com a mentalidade até este presente momento, que no Antigo Testamento era chamada da teologia da retribuição, onde para cada ação existia um castigo ou um benefício de alguma coisa. Justamente dando esta conotação, muitas das vezes, de uma paga de pecado dos nossos antepassados, ou seja, era bendito quem possuía riquezas. O pobre era considerado como maldito, porque a riqueza e o dinheiro era visto como uma bênção. Então, justamente, a figura do pobre era vista como maldito e como culpado de um pecado muito cruel, ou dele ou dos seus antepassados. E aí o profeta Jeremias vem nos lembrar hoje, nessa leitura, justamente nos últimos versículos: cada um, justamente, receberá conforme o seu proceder e conforme o fruto das suas obras. Cada um. E o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1868, fala justamente para nós dessa realidade. O pecado é um ato pessoal.
Embora o meu pecado tenha uma incisão na vida dos meus irmãos, mas ele é uma atitude pessoal. E nós, nessa caminhada quaresmal, justamente somos chamados a esta conversão pessoal, que passa não só pela mudança de conduta, pela mudança de atitude, mas uma mudança interior, uma mudança de coração, uma mudança de mentalidade. É isso que Deus espera de nós. E justamente falando desta realidade, riqueza e pobreza, o Evangelho de Lucas hoje nos apresentou esta parábola que Jesus conta do rico opulento e do pobre Lázaro. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas hoje, a partir do capítulo 16, no versículo 19. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. A roupa e a vestimenta desse rico era uma roupa justamente elegante, justamente para dar essa conotação da riqueza e da confiança deste rico nos bens materiais. Justamente completando o que a primeira leitura diz: maldito o homem que confia no homem. Não é essa confiança que nós devemos ter uns nos outros, mas esta confiança nas coisas materiais. Colocar o rumo da sua vida e as suas expectativas nos bens materiais. Justamente apresenta esse rico opulento. E diz a palavra que ele se banqueteava todos os dias. É contrário ao espírito quaresmal, que nos chama todos os dias a uma conversão pessoal, a um desprendimento, à penitência, ao jejum, à abstinência, a uma vida austera, para participarmos da Páscoa do Senhor, porque precisamos de conversão. É justamente contrário ao espírito quaresmal que nós, como cristãos, somos chamados a viver neste tempo em preparação para a Páscoa do Senhor. Diz agora, em contraposição a este rico, que havia também um pobre. E aí o Evangelho é capaz de nomeá-lo, chamado Lázaro, cheio de feridas. Ao contrário do rico que se cobre de bonitas vestes, este pobre Lázaro está revestido de feridas. Estava no chão, à porta do rico. Olha só que bonito detalhe que Lucas apresenta para nós. Esse pobre estava à porta. Nós vamos ouvir depois, lá na leitura, justamente desse evangelho, que existia lá, quando o rico levantou os olhos, um abismo justamente entre ele e o pobre, o pai Abraão. Agora, quando que será que começou a se criar esse abismo? Quando Lucas apresenta justamente essa imagem, o pobre estava à porta. O rico já havia justamente fechado as portas para o pobre não entrar na sua vida e no seu coração. Nós também criamos, meus irmãos, esses abismos entre nós e os nossos irmãos. Quando também fechamos as portas da nossa vida, quando deixamos de estender a mão para os nossos irmãos, quando deixamos de acolher um necessitado, alguém que justamente bate à nossa porta pedindo ajuda, pedindo uma esmola, pedindo comida, o pobre estava à porta e não podia entrar. Não só porque a porta estava fisicamente fechada, mas pela insensibilidade do coração do rico, pela sua omissão e pela sua indiferença em relação a este pobre. Na verdade, ali, naquela situação, o rico estava a poucos metros do pobre e podia fazer alguma coisa. E não quis fazer, pela dureza do seu coração. A palavra não chama atenção por causa só simplesmente da sua riqueza, porque não há pecado em ter dinheiro. O pecado aqui é a dureza de coração. Um homem que estava na sua porta a poucos metros, depois estava a um abismo. Porque quando nós fechamos o nosso coração para os nossos irmãos, nós criamos esses abismos intransponíveis, porque pensamos apenas em nós, porque somos egoístas, porque somos justamente apegados às nossas coisas. E este período quaresmal, esta etapa de formação, está nos convidando ao desprendimento, a ir ao encontro dos nossos irmãos, os que mais precisam de nós. Talvez os que estejam dentro da nossa casa,
que estejam do nosso lado, no nosso ambiente de trabalho, onde nós trabalhamos, com quem convivemos. É aí, nesses ambientes, que nós somos chamados a quebrar esses abismos, as barreiras que às vezes nós colocamos com as pessoas, porque olhamos para ela, eu não fui com a cara desse fulano. Aí já colocamos um rótulo na pessoa e vamos criando dentro de nós esse abismo. A palavra está nos chamando à proximidade, justamente a olhar para os nossos irmãos com um sentimento de fraternidade, porque somos filhos do mesmo Pai. Todos os dois tinham um pai, Abraão, justamente a imagem de Deus aqui representada em Abraão, porque eram filhos. E justamente todos nós somos filhos do mesmo Pai. E não podemos criar entre os nossos irmãos esse abismo. Essa leitura do Evangelho de hoje não quer ser uma explicação sobre a realidade do céu e do inferno, tá? Aqui não é doutrina de céu e de inferno. Jesus está contando uma parábola justamente para trazer à tona uma realidade da conversão pessoal que nós podemos ter hoje. Não adiar a nossa conversão. Enquanto nós caminhamos para o Senhor, é hoje que precisamos nos converter.